Bom, pessoal, eu tive algum problema com a transmissão. Eu vou tentar retomar o nosso recado anticapitalista, né? Um programa que faz parte da nossa quarentena anticapitalista e libertária. Vamos torcer aqui para a transmissão estabilizar dessa vez, né, que o recado anticapitalista, como eu estava falando, é um programa que tem como objetivo, né, estabelecer um canal de diálogo, né, do nosso mandato com a militância radical anticapitalista, né, com a militância comunista, com a militância anarquista. Né? A gente produz uma série de materiais do mandato para outros públicos. Esse aqui tem esse objetivo específico. Né? E aí a gente está chamando aí de recado anticapitalista, na verdade, um conjunto de pontos, de ideias que a gente acha importante destacar nas semanas. Né? E o principal recado, né, que nós precisamos dar continua a ser, né, o recado de que a militância anticapitalista precisa se envolver fortemente, né, nessa disputa aí pela narrativa sobre a pandemia, né? A política do governo Bolsonaro, da extrema-direita, é gastar milhões de reais para disseminar mentira, criando confusão no nosso povo e fazendo com que o isolamento social tenha sido relaxado. Né? É muito importante. A gente sabe que, para boa parte da população, fazer o isolamento social significa, né, enfrentar problemas com a sua sobrevivência cotidiana, né? E é um desafio para pessoas em moradias, né, superlotadas ou em regiões sanitárias né, em regiões sanitárias muito desfavoráveis. Então, eu falei, né, que eu queria ter feito um programa hoje colocando os links, né, no OBS e tal, só que a sessão da Câmara acabou muito tarde, né? Então, eu vou botar os links aqui nos comentários mesmo, né? O primeiro link que eu quero chamar a atenção é sobre é um link que leva, né, a favela de Paraisópolis, né? E a experiência que tem sido muito comentada, né, de auto-organização popular em Paraisópolis, né, com a eleição de vários presidentes de rua, né, parece que eles estão chamando assim, que são responsáveis em cada rua de identificar quem está doente, né, aconselhar a ficar no isolamento, tentar criar condições para aquela pessoa ficar no isolamento, né, identificar quem precisa de assistência para compras, né, quem precisa de comida, realmente tentar coletar, né, doações. Quer dizer, um grande exemplo, né, de como, nesse momento de pandemia, as contradições da nossa sociedade explodem. Né? Então, a classe trabalhadora tem dado vários exemplos de que ela precisa se auto-organizar, né, tanto para realmente enfrentar o dia a dia da pandemia, como para, né, disputar com a contra-informação. Né? Já citei outras vezes aqui o IC Favelas, né, onde tem muita informação produzida nas favelas e para as favelas. Né? Agora, em meio à pandemia, né, várias questões têm acontecido no país. Né? O Bolsonaro, cada semana, né, tem notícias novas, né, da tentativa do Bolsonaro de construir um projeto autoritário no país. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que chamar, né, o que o Bolsonaro tenta fazer. Agora, nós vimos a participação, né, do Bolsonaro nas manifestações, né, em defesa do AI-5, né, do golpe militar, da intervenção militar. É muito importante, né, quando a gente vê, né, o discurso negacionista da pandemia do Bolsonaro, né, o terraplanismo epidemiológico do Bolsonaro, e vê, né, essas manifestações autoritárias dele e da base dele, é que a gente entende, né, que esse discurso negacionista do Bolsonaro não tem nada a ver, né, com maluquice, com burrice, com idiotice. Né?
na verdade, tem a ver com canalice, né? E com colocar, né, um projeto autoritário, né, de nação, um projeto ultraliberal de total submissão do Estado aos interesses do grande capital, né, é que fazem, que dão uma racionalidade para o negacionismo do Bolsonaro, né? Porque, por um lado, ele atende, né, aos setores mais radicais do capital, né, que não querem uma resposta contemporizada, né, com a classe trabalhadora, querem passar o rodo, né, e garantir o seu, né, e também, ao mesmo tempo, o caos, né, o medo produzido por uma pandemia fora de controle, né, podem fazer parte da aposta do Bolsonaro para criar condições, né, para realizar o seu sonho de fechamento do regime, né? Agora, se por um lado, né, em relação à questão da pandemia, há muito conflito, né, entre o Bolsonaro e outros setores do capital, né, que não aceitam uma saída tão radical, querem uma saída mais mediada, né, representada aí pelos governadores, pelos prefeitos, pela Rede Globo, né? Por outro lado, está tendo, né, novamente unidade, né, desses setores para tratorar os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Então a gente acompanhou aí, tem acompanhado a tramitação, né, é, da, da PEC, né, da carteira verde e amarela, né? E aí eu vou colocar aqui nos comentários um link, né, da CSP com Lutas, né, uma das centrais sindicais aqui no Brasil, né, que faz a crítica, né, a crítica da PEC, né, mostrando aqui, ó, que o projeto, né, a matéria é de 16 de abril, né, ele, com a desculpa, né, de combater a pandemia, né, vai produzir desemprego em massa, né, corte de salários, né. Tem vários, a matéria é extensa, eu não quero me prolongar em cada um dos recados, né? Mas é muito importante a gente prestar atenção, né, no que está sendo aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, o que tem sido proposto pelos governos, né? Então, a retirada de direitos trabalhistas no meio dessa pandemia é de uma perversidade incrível, né? Então, o recado aqui para a gente prestar atenção na votação, na tramitação da PEC, da carteira verde-amarela, né? E eu estou colocando aqui também uma nota técnica da auditoria cidadã da dívida, né, sobre o tal do orçamento de guerra, né? E nessa nota técnica eles vão destrinchar, né, como que o sistema financeiro vem sendo beneficiado, né, pela PEC, né? A PEC, inclusive essa nota técnica já é em relação ao substitutivo do Senado, né? A PEC do Senado, a PEC do orçamento de guerra, desculpa, nota técnica, Auditoria Cidadã da Dívida, número 3 de 2020. Substitutivo do Senado, a PEC do orçamento de guerra, mantém escandalosa transformação de papéis podres dos bancos em dívida pública. Então, já coloquei aqui no comentário o link, né, para a nota técnica, para a gente entender melhor, para você entender melhor também, né, esse orçamento de guerra, né, e onde é que está o pulo do gato para o mercado financeiro ganhar dinheiro com o orçamento de guerra, né? E a gente tem visto também, né, através da MP 936, né, como resultado já mais de 1 milhão de trabalhadores tiveram contrato, né, de trabalho suspenso ou salário reduzido, né? Então, recapitulando, principalmente para quem chegou agora, né, coloquei aqui o link. Esse aqui é o programa Recado Anticapitalista, né, uma ponte do nosso mandato com a militância anticapitalista.
eu já falei, né, que o principal recado da semana está sendo o mesmo, né, a, a luta, né, contra esse discurso assassino do Bolsonaro, né, de negar a pandemia, de querer flexibilizar, né, o isolamento social. Essa continua sendo a nossa tarefa principal, né, e apostar na auto-organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, para lutar pelos seus direitos, para fazer o que o governo não faz. Né? E também, nos nossos recados da semana, a gente está chamando atenção, né, para as manifestações autoritárias do Bolsonaro, todo mundo viu aí na imprensa, né, e o quanto que isso está relacionado, né, com esse discurso negacionista. Né? Queremos também chamar atenção, né, como um dos recados da semana, chamar atenção para os ataques aos direitos dos trabalhadores, né? Carteira verde-amarela, o orçamento de guerra, a redução de salários e suspensão de contratos. Né? Eu coloquei aqui os links, né, importantes para você poder se informar sobre cada um desses assuntos. Né? E aquela agenda, né, e a agenda ambiental também precisa fazer parte do nosso recado de hoje. Né? Um dos aspectos do recado tem que ser esse, né, porque a gente viu nos últimos dias aí, né, que aumentou, né, o desmatamento na Amazônia nos 3 primeiros meses desse ano. Né, e é impressionante isso, é uma discussão muito importante, né, porque as pandemias, né, uma das principais razões das pandemias, e dessa, inclusive, é o desmatamento. Né? Então, no momento de pandemia, a gente tem a ampliação do desmatamento na Amazônia, né, é mostrar que a gente continua, né, acelerando na direção errada, né, na direção de construir novos desastres ambientais. Né, e, no caso, não só, né, outras pandemias, né, mas também vários desastres ambientais por conta, né, do desmatamento das florestas em todo o planeta. Né? Bom, também chamar a atenção para a MP 910, né, que está sendo chamada de a MP da grilagem de terras. Né, o movimento indígena, inclusive, tem resistido bastante. Coloquei o link aí também, né, para você dar uma olhada, né, na MP da grilagem de terras. Quer dizer, um monte de todo mundo de olho na pandemia, né, e as coisas acontecendo de uma maneira, inclusive, contrária, né, a evitar novos problemas no futuro. E outra novidade bem ruim no campo ambiental, né, é que o Ministério do Meio Ambiente agora orienta o IBAMA a considerar todas as áreas de proteção ambiental desprovidas de vegetação até 2008 como área rural consolidada. Né? Essa medida é totalmente despropositada, ilegal, né, implica, inclusive, na anistia e anulação de várias autuações já feitas pela fiscalização ambiental, né, e compromete a recuperação da Mata Atlântica, né, de grande extensão da Mata Atlântica. Então, também vou colocar o link aqui no recado. O link sobre essa mudança aí do Ministério do Meio Ambiente, né, que acaba, né, considerando já a área rural consolidada, né, as áreas de proteção ambiental desprovidas de vegetação. Né? Ao invés de fazerem ações para recuperação, né, atacam, né, o, o, o meio ambiente. Tomam medidas que agravam ainda mais, né, a situação do meio ambiente. Então, pessoal, estamos aqui, né, passando alguns recados, né, anticapitalistas, né, no nosso programa tentando criar pontes entre o mandato, né, e a militância anticapitalista. Né? Já falei, né, sobre a importância da gente continuar a enfrentar o discurso, né, dos bolsonaristas que menosprezam
os perigos da pandemia, né? O recado principal da semana continua sendo esse, né? Chamamos a atenção, né, para o projeto autoritário do governo Bolsonaro, né? Denunciamos os ataques aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, a carteira verde e amarela, o orçamento de guerra, né? E a redução de salários, né? É, estamos aqui denunciando os ataques ao meio ambiente, né? Para concluir esse capítulo, né? Falar que aqui no Rio de Janeiro aconteceu uma coisa gravíssima, né? Que foi uma reunião sexta-feira do Conselho Estadual do Meio Ambiente, né? Que regulamentou as audiências públicas virtuais, né? Para os processos de licenciamento ambiental, né? E isso daí é uma manobra para permitir o licenciamento, por exemplo, né, do autódromo na floresta do Camboatá. Então, a qualquer momento pode ser convocada, né, a audiência pública para discutir, né, o EIA-RIMA da floresta do Camboatá, né, o relatório de impacto ambiental da floresta do Camboatá, permitindo que a licitação continue, né? Então, se antes da pandemia já era um escândalo a gente falar em destruir 200 mil florestas, né, para construir um autódromo, né? Agora, então, nessa situação de pandemia, né, e com a crise econômica que virá, se esse negócio prosperar, provavelmente o que vai acontecer? Vão derrubar a floresta e não vão construir autódromo nenhum, né? Porque o mundo vai entrar em depressão econômica, né? Tem uma coisa que me parece que não vai sair do papel nos próximos anos, vai ser um novo autódromo para a cidade do Rio, né? Então, o movimento SOS Floresta do Camboatá vai fazer, né, uma transmissão, uma coletiva de imprensa, uma apresentação dos estudos do movimento sobre o relatório de impacto no meio ambiente, né, no dia 22, quarta-feira, a partir das 11 horas. Né? Entra aí no perfil, né, SOS Floresta do Camboatá para você receber as informações e acompanhar, né, essa apresentação do relatório do movimento. Né? E no dia seguinte, no dia 23 de noite, 18, 19 horas, nós vamos fazer uma entrevista, né, ao nosso mandato, com militantes do movimento SOS Floresta do Camboatá, né, para discutir a importância da preservação da floresta, né, inclusive do ponto de vista climático, né, das alterações que a destruição da floresta pode produzir, né, piorando a qualidade de vida dos moradores de Deodoro, de Guadalupe e de todo o Rio de Janeiro. Né? Então, pessoal, é um absurdo, né? E no meio dessa pandemia de Covid, a gente tem um governo federal, né, que não toma as medidas, né, para enfrentar a pandemia, né, as medidas necessárias. Né? O Brasil, hoje eu estava lendo na Carta Capital, o Brasil até agora anunciou o gasto de 2,7% do PIB, desculpa, 2,9% do PIB direcionado para as ações da pandemia. Né? As nações mais ricas do mundo estão gastando quase 6% do PIB em média para combater a pandemia. E a média mundial, né, é 3,5% do PIB para combater, né, os efeitos da pandemia. O Brasil aí está na lanterninha do mundo, né, nos gastos relativos para o combate da pandemia, com 2,9% do PIB. E isso, né, não é para distribuir cesta básica, né? Não é tudo para investir na população mais carente. Né? Então, aí todas as medidas, inclusive, de salvação dos bancos, né? Das empresas no mundo inteiro. Né? Então, além da gente ter, né, um presidente que não toma as medidas necessárias, que faz discurso, né, genocida, que confunde a população, nós temos um projeto autoritário em andamento, né, ataques aos direitos trabalhistas, né, aos direitos da população, né, aos recursos públicos sendo entregues para banqueiros, né, ataques ao meio ambiente. Né? E nós vemos um grave conflito, um conflito, né, entre as classes dominantes, entre o grande capital, que, por um lado, né, é aquela burguesia radical, né, que quer dane-se os trabalhadores, a economia tem que se mover,
né? E uma burguesia um pouco mais moderada, né? Que parece que entende que uma perda do controle da pandemia vai levar a maiores prejuízos para os negócios, né, mas que também não permite, né, que as medidas necessárias e urgentes para proteger a classe trabalhadora sejam tomadas na sua plenitude, né, função também dos interesses dos negócios. Há uma guerra aí entre, né, o genocídio escancarado e o genocídio envergonhado. Né? Então, mais do que nunca, é preciso a gente debater, né, com a classe trabalhadora, esse é o último recado, né, a importância de um governo dos trabalhadores. Né? Nem o governo do Bolsonaro, nem o governo do Rodrigo Maia, né, o governo do Mandetta, né, o governo da Rede Globo, são governos, né, que realmente fazem, né, o possível e o impossível para proteger a classe trabalhadora da pandemia. Na verdade, eles todos representam, né, um modelo de sociedade que nos trouxe até aqui e são incapazes, né, de produzir, né, as mudanças necessárias para a gente enfrentar essa pandemia, né, de frente. Né? Por exemplo, o último link que eu quero colocar aqui hoje, eu acho que é o último link, né? É aqui onde está. O link aqui do movimento Bilionários Paguem a Conta. Né? Eu resolvi colocar esse link aqui, né, porque eu achei uma iniciativa muito legal. Né? A galera quer taxar 10%, né, do patrimônio dos bilionários, né, para pagar a conta do Covid. Né? Inclusive, eles têm aqui um abaixo-assinado, né? Eles colocam os dados aqui, ó. 206 bilionários têm juntos 1 trilhão 201 bilhões e 410 milhões de reais. Se o governo brasileiro cobrasse 10% da fortuna de cada um deles para criar um fundo de investimento social, esse fundo começaria com 120 bilhões de reais. Né? Com esse valor, daria para criar 1 milhão e 200 mil leitos de UTI, 240 milhões de cestas básicas, 5 meses de salário mínimo para cada um dos 24 milhões de brasileiros autônomos. Né? Então, eu coloquei esse link aqui, né, para chamar a atenção para que esse tipo de medida, por exemplo, né, e também a suspensão do pagamento dos juros da dívida pública, a realização da auditoria da dívida pública, que está desde 88 prevista na Constituição, essas medidas, né, capazes de garantir o financiamento de um real enfrentamento, né, ao coronavírus de acordo com as necessidades do povo brasileiro, né, teriam como se financiar. Mas nem o governo Bolsonaro, nenhum desses governos, né, dos patrões ou, né, da esquerda que faz a conciliação de classes, né, é capaz de produzir, né, as medidas necessárias para fazer o enfrentamento que a classe trabalhadora precisa nesse momento. Então, nós não sabemos quanto tempo a pandemia vai durar, né? Nós já temos noção de que durante muito tempo, talvez durante 1 ano e meio, 2 anos, a gente vai ter que fazer isolamento social sazonal. A gente já sabe que a crise econômica que vem por aí vai ser avassaladora, porque a gente já estava no encaminhamento de uma crise econômica, né? E a pandemia acabou de soterrar qualquer possibilidade de recuperação econômica, né? Praticamente um consenso que nós vamos enfrentar uma depressão econômica. Então, nos próximos anos, né, nós vamos ter o acirramento da luta de classes, o empobrecimento da sociedade brasileira e o acirramento da luta de classes, o acirramento da disputa pelas riquezas nacionais. Então, nós precisamos ter clareza, né, de que, enquanto a gente não conseguir alterar a correlação de forças na nossa sociedade e ter um governo dos trabalhadores, né, a gente vai ter tanto a condução da pandemia como a condução da recuperação econômica depois, condicionada principalmente pelos interesses do grande capital
pelos interesses daquele percentual mínimo, né, das famílias que mandam no capital no Brasil, né? Então, para encerrar, né, o recado de hoje, o último recado é esse, né? A gente precisa continuar a fazer o debate sobre o governo dos trabalhadores, né? Para a gente construir um programa da classe trabalhadora para enfrentar a pandemia e para enfrentar a depressão econômica, né? A gente precisa de um governo dos trabalhadores e para isso precisamos mudar a correlação de forças na nossa sociedade, mudando o nível de organização da classe trabalhadora, né? Nesse momento em que as pessoas buscam se unir, buscam criar redes de solidariedade, a militância anticapitalista tem que estar na linha de frente da construção dessas redes de solidariedade, né? Pensando, inclusive, né, que essas redes de solidariedade, de autoajuda, de ajuda mútua, né, elas precisam se desenvolver, né, e se constituir em algo que possa, no futuro, né, mudar o comando é, dos rumos da nossa sociedade, né? A pandemia ela coloca a nu, né, as grandes contradições do sistema capitalista e antecipa, né, a, a necessidade da gente superar esse sistema, né? Inclusive, se a gente pensa a pandemia no contexto do colapso ambiental do capitalismo, a gente compreende, né, que a gente não vai voltar para a normalidade, a gente não pode voltar para a normalidade, porque foi a normalidade que nos trouxe até aqui, né? E o fato de que a gente não vai voltar para a normalidade não significa que a gente vai viver um mundo melhor ou pior. Nós vamos viver num mundo, né, cuja construção está em disputa, né? Então, encerrando aí o nosso recado anticapitalista de hoje, né, lembrando, né, que hoje nós falamos, né, sobre a necessidade de continuarmos na luta contra o discurso genocida do Bolsonaro, né, de menosprezo da epidemia e que leva ao relaxamento do isolamento social, né, e o primeiro link que eu postei foi sobre Paraisópolis, né, e a auto-organização da classe trabalhadora em Paraisópolis para enfrentar, né, os efeitos da pandemia, inclusive os efeitos do discurso do presidente Bolsonaro. Né, falamos aí do projeto autoritário do governo Bolsonaro, como ele se manifestou essa semana, especialmente na manifestação que o Bolsonaro participou ontem. Né, denunciamos os ataques aos direitos dos trabalhadores, ao patrimônio, à riqueza dos trabalhadores, né, que vêm sendo produzidos, né, na forma de ataques aos direitos trabalhistas, né, na carteira verde e amarela e na redução de salários e também na transferência de recursos para os banqueiros no orçamento de guerra, né? E denunciamos também os ataques ao meio ambiente, né, que estão sendo produzidos agora no meio dessa pandemia, né? E o recado final é esse, né? Precisamos fazer o debate com os trabalhadores e as trabalhadoras sobre a necessidade de superação do sistema capitalista e do Estado da maneira como ele se organiza hoje no Brasil, né? Hoje, né, 20 de abril, o pessoal aqui perguntando da legalização da maconha, se vai ter marcha da maconha esse ano, né, a turma do 4 e 20 de abril, lá nos Estados Unidos, escreve 4 e 20, né, e hoje a gente ainda está no mês, né, do ano de 2020. Hoje teve até uma live, eu não pude ver, não pude participar, porque estava tendo sessão virtual da Câmara Municipal. Teve uma live da Marcha da Maconha do Rio, teve várias atividades das marchas, dos coletivos aí pelo país para marcar o 20 de abril, né? E a marcha no dia 2 de maio vai ser virtual, né? Depois procura aí, né? Tem a página da Marcha da Maconha, Instagram, Facebook, lá já está saindo a divulgação, né, das atividades virtuais que vão acontecer no dia 2 de maio, que seria a data da Marcha da Maconha no Rio, né? E a data mundial da Marcha da Maconha. Então, pessoal, ficar por aqui o nosso recado anticapitalista do dia de hoje e até semana que vem
com o recado anticapitalista, e a nossa quarentena ecossocialista e libertária volta a qualquer momento. Um abraço e um beijo para todo mundo.